Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Leandro Tortosa, CEA Ambima e coordenador do curso de administração da UCDB. E esse é nosso bate-papo de todas as terças e quintas-feiras, explorando um pouquinho mais o cenário micro e macroeconômico do Brasil e também fazendo algumas orientações a respeito dos investimentos. Nesse encontro de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o mercado de ações no Brasil e os fundamentos dentro desse mercado de ações, de como a gente deve investir e como a gente tem que pensar os investimentos nesse momento de crise. Antes de mais nada, é importante a gente saber o seguinte: o investidor estrangeiro, que é aquele que traz o dinheiro para o nosso país, basicamente fica atento às características que estão presentes no nosso país para decidir se vai trazer o dinheiro para cá ou não. Ao mesmo tempo, aqueles investidores que já estão fixados no Brasil, como uma grande montadora de automóveis, um grande banco internacional ou qualquer outra grande multinacional, eles pensam duas vezes antes de trazer um investimento para um país se ele não tem condições de garantir que esse investimento vai ser seguro, vai ser rentável e de que ele vai ter alguém para ajudar caso haja algum problema. Então, o que nós observamos nesse momento é uma grande desconfiança do investidor estrangeiro em relação ao nosso país. E basicamente isso acontece por dois grandes problemas. O primeiro é porque o Brasil está crescendo muito rapidamente no ranking internacional em relação aos países que estão com a Covid-19. A pandemia aqui no Brasil está acelerando bastante. Hoje a América do Sul já é considerada pela Organização Mundial da Saúde como o novo epicentro do problema do coronavírus, e isso tem como Brasil um principal representante. Nós não estamos combatendo direito esse problema do coronavírus, nós estamos registrando um grande número de mortes e nós não conseguimos ter uma unidade de comando e de ação no governo que mostre um caminho a ser seguido. Se o caminho é do isolamento social ou se o caminho do combate, abrindo um pouquinho mais a economia, não é a questão, não é o que mais importa. O que mais importa é que o governo age de uma maneira única, que o governo tenha uma unidade de comando. Quando isso acontece, você mostra para os organismos internacionais, para os investidores, para o cidadão, que existe uma coesão naquele país. E existir essa coesão é fundamental para que você possa acreditar e fazer os investimentos. Então, esse é o principal problema que nós estamos vendo hoje. Uma crise de confiança e uma crise de imagem em relação ao Brasil e aos grandes players globais. Agora, isso está acontecendo basicamente porque nós estamos com um problema político passando na frente de problemas de saúde. Nós estamos com um problema de saúde, os estados estão mais ou menos se virando como podem, mas nós estamos observando que isso tem dado margem a atos de corrupção. Por exemplo, você sabe que a Carla Zambelli acabou dando com a língua nos dentes e revelando para uma rádio gaúcha, numa entrevista, que a partir de hoje a Polícia Federal ia atrás dos governadores de diversos estados brasileiros investigando atos de corrupção na compra de respiradores ou na compra de equipamentos e contratação de pessoal, inclusive nos hospitais de campanha, para enfrentar a pandemia. Aí o que acontece? Hoje de manhã cedo vai a Polícia Federal lá na casa, lá na sede do governo, do Wilson Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, e acaba prendendo o celular dele, acaba prendendo documentos. Isso cria uma certa instabilidade. E o mais interessante é que o presidente Jair Bolsonaro foi lá e riu da situação e falou que a Polícia Federal deveria fazer isso mesmo, e fica tudo dessa forma. E os grupos que eu sigo de WhatsApp, o pessoal fica se preocupando em discutir se estava certo ou se não estava certo, se o Witzel é criminoso ou se não é criminoso, se o Bolsonaro é ou não é correto, se o cara é legal ou não é legal de fazer esse tipo de coisa. A discussão não pode ser essa. A discussão tem que ser a respeito da autonomia da Polícia Federal. A Polícia Federal já está se mostrando incomodada. Como é que uma deputada ligada ao presidente Jair Bolsonaro sabia desse tipo de atuação? Será que vazou alguma informação? Será que estava fazendo alguma pressão? E olha que coisa interessante. Se eu não me engano, foi ontem que houve a troca do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro e já teve ali uma diligência hoje na casa do governador. Então a gente começa a se questionar: e a Polícia Federal? Será que ela está mesmo com autonomia? Eu acredito que esteja, mas o investidor estrangeiro que não está no Brasil, ele vai olhar e falar: puxa, cara, isso aí não é um país sério. É um país que tem perseguição política. É um país que deixa o presidente falando de qualquer jeito. É um país onde o Supremo Tribunal Federal bate cabeça com o executivo. É um país onde o legislativo tem problemas sérios de corrupção. E aí a gente começa a entender por que
que nós tivemos alguns dados como nós estamos vendo agora. Só para você ter uma ideia, o investidor estrangeiro retirou dólares do Brasil desde o começo desse ano. Só para fins de comparação, o investimento estrangeiro direto no Brasil, que no mesmo mês, no ano passado, em maio do ano passado, tinha sido 5,4 bilhão de reais, esse ano, no mesmo mês de maio, nós estamos com 234 milhões. Então a gente saiu da casa dos 5 bilhões para a casa dos 234 milhões. O que é isso? O investidor estrangeiro não confia. Se não confia, ele não investe, não traz o dinheiro para cá, porque ele acredita que isso vai representar, de alguma maneira, um problema para que depois ele possa recuperar o seu capital investido. E se ele não tem confiança nas instituições, ou seja, na regra do jogo aqui no Brasil, ele não sabe a quem recorrer no caso de a crise apertar e ele precisar de ajuda de alguém. E olha outros números que mostraram aqui como está a nossa economia. E mais para o final do nosso bate-papo, eu falo quais são os produtos financeiros que a gente pode, de alguma maneira, indicar para o investidor e como nós podemos nos proteger. E daqui a pouco eu respondo aqui uma. Na verdade, eu vou responder agora. O Cacaio fala que, aliás, um abraço para o Cacaio, para a Mayra, para o Doug, que está fazendo parte hoje do nosso bate-papo, para o José, para a Mônica, para todo mundo que apareceu por aí. Sim, Cacaio, eu acredito muito que pode ser o efeito da pandemia, sim. Então, a pandemia está afastando o investidor de todos os investimentos no mundo inteiro. Então, a aversão ao risco está muito forte no mundo inteiro, só que ela está mais forte no Brasil. Se nós pegarmos os dados que mostram o risco país, o risco Brasil do começo do ano para cá, nós vamos ver que o Brasil perdeu mais posições que os outros países. Se nós pegarmos a desvalorização do dólar, mesmo o dólar que deu uma queda boa de 7% nos últimos pregões, e comparar com outros países do mundo, ainda assim a gente vai ver que o dólar teve uma valorização muito maior e o real ficou mais fraco aqui no Brasil do que nos outros países. A ponto até da Credit Suisse, um grande banco suíço, dizer que o Brasil tinha uma moeda tóxica e que ele não se arriscaria a investir no dólar, no real brasileiro. Ele prefere investir no rublo da Rússia, prefere investir na moeda da Índia, mas não prefere investir no real brasileiro. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, nós já percebemos que o nível de insegurança no nosso país está extremamente elevado e isso reflete no investimento estrangeiro. E aí a gente vê o resultado aqui na economia. Por exemplo, o IPCA 15, que é uma medida de inflação que vai dos 15 dias finais de um mês até os 15 dias iniciais do outro. Então está pegando aqui os últimos 15 dias de abril e os primeiros 15 dias de maio, que acaba sendo uma prévia do IPCA normal, que é o índice de inflação normal do governo, já registrou aqui uma queda muito forte. Nós estamos aqui com um acumulado no ano de menos 0,59%. Por um lado, parece coisa boa. Fala, nós estamos com deflação, então está tudo certo. O problema é que a deflação, nesse caso, é sinal não do desenvolvimento tecnológico, não do aprimoramento técnico que faz com que o produto fique mais barato. É sinal da pouca atividade econômica. Quer dizer que nós não estamos contratando, estamos demitindo, nós estamos com regime de layoff, nós estamos com suspensão de contratos, estamos comprando poucos insumos, enfim, os preços estão caindo. Então estão caindo pelo mau motivo, que é a falta de consumo. Só para você ter uma ideia aqui também, o relatório Focus do Banco Central, que é divulgado todas as segundas-feiras, que é um relatório que não é o Banco Central quem faz, mas ele pega as informações do mercado, de institutos de pesquisa, de universidades, de bancos, e ele consolida numa sexta-feira e divulga na segunda. O relatório Focus da última sexta-feira, dia 22, que foi divulgado ontem, trouxe alguns dados muito preocupantes para a gente. O primeiro deles, olha a expectativa do PIB no Brasil, que é o Produto Interno Bruto Brasileiro. Uma queda de 5,89%. Então ficar menos 5,89% vai mostrar que esse é o pior resultado desde 1901, que é quando a gente começou a ter estatísticas sobre isso. E olha que o governo federal ainda está trabalhando com um resultado otimista de menos 4%, 4,3%. Então a gente está, na realidade, a expectativa do mercado é de que caia muito mais do que isso. Então vem mais desemprego por aí, vem mais recessão por aí. E o interessante é que o Mato Grosso do Sul é o único estado do Brasil que registrou aumento do emprego no último mês. Então quer dizer que o que está acontecendo no restante do país não está chegando da mesma forma aqui no nosso estado. E isso faz a gente pensar que a coisa está boa por aqui. E não está tão boa assim se considerar o cenário nacional. Agora, outros dados importantes aqui do relatório Focus. O relatório Focus, com as instituições de mercado,
acredita que a gente vai chegar no IPCA, numa inflação ao final do ano, de 1,57%. E a gente deve ter um câmbio de R$ 5,40. Eu lembro aqui que o câmbio já caiu. Na semana passada, na nossa última live, estava R$ 5,80 e poucos centavos, agora está R$ 5,34. Mas isso representa um pequeno momento de otimismo que nós estamos vendo no cenário global. Nós temos aqui dois grandes laboratórios nos Estados Unidos, a Novax Inc. e a Merck Co., que já estão desenvolvendo vacinas, estão recrutando seres humanos para fazer, voluntários, para fazer o teste com a vacina, e o mercado se animou com isso. O índice de confiança nos Estados Unidos divulgado hoje e no Brasil divulgado na semana passada já mostraram uma alta da expectativa do investidor aqui do Brasil, do próprio trabalhador, acreditando que o cenário está ruim, vai piorar um pouco, mas depois volta a melhorar. E a gente percebe algumas iniciativas de algumas grandes empresas, como o Google, por exemplo, que já anunciou que vai fazer uma reabertura gradual dos seus escritórios lá nos Estados Unidos. Então, o índice S&P 500, o índice que é medido pela Standard Poor's, com as 500 empresas mais sólidas e maiores dos Estados Unidos, já mostrou uma alta, mais de 2% hoje. Isso trouxe boas notícias para o mercado nacional e aqui a nossa bolsa acabou colando e subindo um pouquinho. Bom, ela, na verdade, no final do dia, ela acabou parada por causa dos bancos aqui no Brasil, que estão com crédito represado. O banco está com o dinheiro sobrando e não está conseguindo emprestar, uma coisa que é interessante. Mas eu quero finalizar aqui já essa análise do mercado, fazendo uma última observação antes de indicar o produto financeiro que nós vamos trabalhar hoje, logo mais, na turma de mercado de capitais do 7º semestre de Ciências Contábeis, que é o seguinte: nós temos que ficar muito atentos às contas externas. As contas externas brasileiras, por incrível que pareça, melhoraram. Só que melhoraram também pelo mau motivo. O que acontece? Nós tivemos uma queda muito forte na exportação e na importação, mas o saldo entre o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu foi recorde desde 1995. Nós tivemos aqui um saldo de balança comercial de 3,8 bilhões de reais desde o começo do ano até agora. Isso é uma coisa boa, se você pensar que nós paramos de exportar. Não chegamos a parar de exportar, diminuímos bastante, mas diminuímos no setor da indústria. E o Mato Grosso do Sul não está sentindo a crise, como a gente conversou agora há pouco, justamente porque nós aumentamos a exportação no agronegócio. A China está comprando 3 vezes mais carne suína do Brasil do que comprava no mesmo período do ano passado, porque lá a atividade está voltando e o Brasil tem um bom histórico aqui de exportação, principalmente para a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Tudo isso aqui mostra para mim o seguinte: o cenário de agora ainda é um cenário muito delicado, muito complicado, e eu mantenho as mesmas observações de produtos financeiros que eu já vim explorando com vocês nos últimos encontros. Então, ainda para manutenção de capital de emergência, reserva de emergência, é importante deixar o seu dinheiro ou num CDI de primeira linha, que tem uma taxa de administração bem baixinha, até no máximo 0,5% ao ano, e que tenha saques com a maior liquidez possível. E a outra coisa é deixar o dinheiro no Tesouro no Tesouro Selic, que é o dinheiro mais líquido e seguro que nós temos no Brasil hoje. Pode não render grande coisa, mas pelo menos ele rende alguma coisa. Também, caso você não queira uma dessas duas opções, você pode escolher deixar seu dinheiro na caderneta de poupança, que quando a taxa de juros é muito baixa, ela remunera pouco, abaixo da inflação, mas ainda assim acaba sendo interessante, comparado com produtos mais complexos, ou deixar naquelas contas remuneradas, por exemplo, no Nubank. Você deixa no Nubank, lá na Nuconta, o dinheiro rende um pouquinho e ele acaba ficando muito próximo da caderneta de poupança, com um leve ganho acima da caderneta de poupança. Ainda isso aí já descontados os impostos. A outra sugestão ainda que eu te faço é que, se você tiver um pouco mais de dinheiro, ainda vale você investir em ouro. Nós ainda não resolvemos o problema da Covid no mundo. O mundo ainda vai ter altos e baixos até a gente voltar à plena atividade em algum momento no segundo semestre. Então, o investimento em ouro, e eu prefiro o ouro via fundo, é o que eu mais indico nesse momento. E de preferência com hedge cambial. Lembra que nos últimos encontros eu falei para você, o hedge cambial ele acaba protegendo dessa oscilação do câmbio e pode ser uma alternativa muito boa. Você sabe que o banco BTG Pactual é um banco que está entrando agressivo no mercado de investimentos. E eles estão vendendo um fundo de ouro a partir de R$ 500 iniciais com uma taxa de 0,1% ao ano. É uma taxa muito baixa.
considerando que você tem que investir e tem que ganhar, e esse dinheiro de taxa de administração vai sobre o patrimônio. Mesmo que você perca dinheiro, ele come uma porcentagem. Banco do Brasil, que era o mais barato e mais acessível, era 0,85% ao ano, quase 1% ao ano. Então, e exigia pelo menos R$ 1.000 de investimento. Agora o BTG tem essa outra opção aqui. Agora, se você quer mercado de ações, você viu no nosso último encontro que nós exploramos as ETFs, que são os fundos de ações negociados na própria Bovespa. Hoje, o que eu vou explorar em sala de aula vai ser o trabalho das ações que eu chamo de puras. O que é uma ação pura? É aquela ação que você pode comprar no próprio Ibovespa, na própria Bovespa, que hoje tem o nome de B3, a Bolsa de São Paulo. É um investimento muito bom, mas é um investimento que tem basicamente dois públicos muito distintos. E você vai ter que escolher qual que é o público do qual você faz parte. Ou é o público que é mais conservador, engraçado, né? Você fala assim, mais conservador para ações? Sim, é um público que tem uma visão de longo prazo. Então, entre os agressivos, é o mais conservador. Então, aquele cara que vai olhar por longo prazo, que vai comprar de pouquinho em pouquinho, que vai aproveitar esse momento em que nós temos ações com mais de 40% de desconto em relação ao seu valor atual, ao valor que é justo no mercado, e você tem aqui uma possibilidade de ganhos ainda com dividendos. Então, aquele investidor de longo prazo, que vai comprar aos pouquinhos, que vai investir olhando para a aposentadoria ou para alguma grande compra daqui a 5 ou 10 anos, a ação é um bom caminho. Esse cara não precisa se preocupar. Aproveita o momento de baixa, compra de pouquinho em pouquinho e vai embora. Agora nós temos o outro público, que é um público muito mais arrojado, que é o público que usa o mercado de ações, mas para a especulação. Então esse público não quer saber se ele está em crise ou não, não quer saber se a ação está com desconto ou não. Simplesmente ele vai usar algumas ferramentas estatísticas, algum programa de computador e vão fazer uma análise do que a gente chama de análise gráfica em ações. E nessa análise gráfica ele vai decidir o momento de comprar e vender a ação, que pode ser eu compro agora, daqui a 2 minutos eu vendo, ou compro agora e no final do dia eu vendo. Enfim, é o cara que quer ganhar com a volatilidade do preço do ativo. Tem para esses dois mundos. O que nós vamos ver em sala de aula hoje é um pouco mais sobre esse investidor que vai olhar para o longo prazo. Então eu vou destrinchar o mercado de ações, dizer para vocês, alunos, por que o mercado de ações existe, como é que ele financia as empresas. Para os ex-alunos também, fiquem à vontade para assistir. É só você entrar no YouTube e procurar lá Leandro Tortosa, entra na minha playlist de mercado de capitais, que eu vou deixar o vídeo para vocês lá desse encontro de hoje, explorando o mercado de ações. E nos próximos encontros, aí a gente vai com o pé, com tudo, chutando a porta do investimento especulativo, onde eu vou tratar de algumas maneiras, algumas técnicas dentro da análise gráfica para a gente poder fazer negociações de ativos. Então você vai ver como analisar preços e volumes e a partir disso decidir o momento de comprar ou vender uma ação dentro da B3. Bom, é isso aí, meus caros. Desejo uma boa semana para vocês. Cuidem-se e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, vocês podem me achar no e-mail tortosa@ucdb.br ou ainda mandando mensagem para mim no Instagram, no Facebook. Vocês fiquem à vontade. Um grande abraço, obrigado a todos e todas que participaram e até a próxima.